Oi gente, eu sou a Natasha. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as últimas coisas que eu li. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, curte o vídeo, se gostar, obviamente. E comenta aí quais desses livros você já leu, e se você gostou ou não, pra gente continuar a conversa nos comentários. A maioria dos livros que eu vou falar aqui, eu li no Kindle, porque eu peguei a promoção de 4 meses grátis. Grátis não, 4 meses por R$1,99 do Kindle Unlimited. Então eu aproveitei bastante. Aqui a maioria dos livros que eu vou falar aqui, eu li lá. Então eu não tenho físico, eu vou deixar a capa em algum lugar aqui. Então no início eu não tava muito ainda no clima de ler. Então eu li muito quadrinho. E um quadrinho que eu gostei bastante. A maioria deles realmente passa em branco, é só um tempo que eu vou me divertindo com eles e depois já acaba. Mas esse ficou na memória, eu até dei pra minha mãe ler e ela também chorou, eu me acabei de chorar. Foi Boa Sorte, da Helena Cunha. É uma história muito tocante, também me pegou no momento que eu tava um pouco pra baixo. E ele fala a gente vê a história do ponto de vista de uma garota e depois a gente vai entendendo que a irmã dela se matou, então a gente vai vendo ela passando por esse momento que é realmente bem complicado e o desenho é muito bonito e o quadrinho parece bem realista, assim, os pensamentos e as atitudes da garota. Então é um que eu gostei bastante, eu chorei bastante, a minha mãe chorou bastante também, ela ficou, não aguento mais, é muito bonito. E eu não gosto de livro triste, livro de drama. Eu peguei ele sem saber o que era. Eu vi a capa, vi o nome e peguei. E foi só isso. Mas foi muito bom. Então, o próximo livro que eu li foi O Menino que Via Demônios, da Caroline Jess Cook. Eu acho que é isso. E eu achei que era uma coisa diferente. Quando eu comecei a ler, eu via muito falando sobre problemas mentais. E é isso que eu vou ler. Eu achei que era isso. Mas ele virou outra coisa, assim, foi bem interessante. A gente tem mais ou menos duas visões. A gente tem a visão do garoto, né, que tá vendo essas coisas, e é ele escrevendo um diário, na verdade. E ele tá escrevendo sobre os demônios que ele vê, né? Na verdade, é um demônio só. Quer dizer, ele vê vários, mas é um demônio que convive com ele, e ele até deixou de ter medo dele. E ele tem várias formas também. E a gente também acompanha o relato de uma psiquiatra, que acabou de chegar lá nessa cidade, nessa clínica, e vai atender o caso dele, porque a mãe dele tentou se matar, né? De novo, não é a primeira vez. E tem alguém atendendo a mãe, né? E tem alguém atendendo ela. Ela foi chamada pela assistência social. Então, quem vai acompanhar ela é o assistente social que já acompanha a história do garoto e da mãe há um tempo. Então, conhece mais. E a gente vai conhecendo desse garoto, dos demônios que ele vê. Só que eu espero que isso não seja spoiler. Se você não quiser saber nada, passa um pouquinho pra frente. Mas ele tem um pouco, na minha visão, um pouco de sobrenatural. Acontecem coisas que não são explicadas, que não faria sentido se a gente colocar o pé no chão. Então eu achei um pouco sobrenatural. Não que o livro tenha ficado ruim, mas não é o que eu esperava. Eu esperava uma coisa mais pé no chão, mais problemas mentais mesmo. E não foi só isso. Foi mais... Eu nem sei o que achar bem daquele final, mas vai um pouco pro lado do sobrenatural. Então, se você quer ler um negócio só pé no chão, só sobre problemas mentais, esse não é um bom livro pra isso. Mas ele é divertido, é quase um suspensezinho, acabou virando um suspensezinho. Não é o que eu esperava, mas foi ok. O próximo foi A Fazenda, do Tom Robb Smith. Eu já tava falando nesse livro há muito tempo, eu li a sinopse, parecia legal. E eu até procurei ele na época, eu tava trocando o livro no Scooby, mas a pessoa queria dois créditos e a minha vontade do livro não valia 2 créditos, então eu não peguei. Mas tá no Kindle Unlimited e agora eu resolvi ler. Ele é meio grandinho, esse número de página. Não grandinho, na verdade, tem menos de 400, eu acho. Mas ele é um pouco longo, não é o que eu esperava, mas eu gostei bastante. A gente não tem a pessoa vivendo a história. A pessoa, na verdade, o protagonista, ele tem os problemas dele, né? Ele por exemplo, é gay e vive com um parceiro dele há algum tempo, só que os pais dele não sabem, ele nunca contou pros pais. E ele fala um pouco também sobre como na casa dele ele sempre teve uma coisa muito positiva. Os pais nunca contaram os problemas deles pra ele. Tudo bem quando você é criança, mas quando vai crescendo é normal que a gente vá conhecendo de verdade nossos pais. Isso não aconteceu com ele sempre viveu nessa bolha de felicidade, de família bonitinha e feliz. Inclusive, por isso que ele não queria contar também. E recentemente os pais tinham decidido passar a aposentadoria na Suíça. A mãe era suíça, a Cris é suíça. Ele mora na Inglaterra, né? Ele cresceu lá, mas a mãe é da Suíça e foi pra Inglaterra quando era bem, assim, adolescente. E lá eles viveram, mas na aposentadoria eles resolveram ir morar numa cidadezinha na Suíça, né? Numa fazenda, daí que vem o nome.
Até que o pai dele liga pra ele, falando que a mãe dele tinha sido internada, que ele não queria, que ele não entrou em contato antes, que ele não queria deixar o filho preocupado, mas que ela estava com alguns problemas na cabeça, que ela tinha sido internada e que ela tinha fugido, e por isso que ele ligou pra ela. E ele logo comprou a passagem, a primeira passagem que ele conseguiu comprar pra ir pra Suíça pra ajudar o pai dele e ver como é que tava a mãe dele. Só que quando ele tava no aeroporto, isso é o iniciozinho, tá? Só pra. É porque a história é bem mais que isso. Mas quando ele tava no aeroporto, a mãe dele liga pra ele, fala que tá indo pra lá, que não é, que é pra ele não contar pro pai dele, que pra ele não acreditar no que o pai dele tá falando. Então ele fica toda essa dúvida, nossa, em qual dos dois ele vai acreditar, né? Então ele decide ficar lá, ele conta pro pai, mas aí o pai não vai pra lá, né? Ele fala que vai ficar na Suíça. E a mãe, ele espera a mãe chegar, né? A mãe chega e começa a contar a história. Então, 90% do livro a gente tá ouvindo a história dela, então ela traz algumas provas, assim, algumas... Não é bem provas, assim, alguns indícios do que ela tá querendo falar, que ela tá querendo contar, né, da história dela. Entra nesse suspense a partir da história dela. E eu gostei bastante, é meio lento, mas é uma coisa que eu gosto. Não gosto muito de coisa muito ação e personagens correndo perigo, porque isso me deixa meio agoniada, não de um jeito bom. Então, eu gostei dessa história. Mas tava ok. Tava 3 estrelas, assim, tinha 2 possibilidades, né, na minha cabeça. Que ou ela tá doida, né, realmente. Ou ela tá falando a verdade e o pai dele tá envolvido em alguma coisa também. Então, essas duas, os dois finais óbvios pra essa história. Mas o final dessa história me deixou, assim, me fez subir a nota pra 5 estrelas. E ele entrou lá nos livros que eu gosto muito. Porque o final realmente me surpreendeu. E trouxe um novo olhar, assim, pra coisa, porque não é bem preto no branco, que é essa coisa assim, óbvio. Então eu gostei bastante. E não foi assim tão demorado de ler, apesar de ser meio lento. Mas se você não gosta de uma coisa mais lenta, assim, acho que pra quem gosta de Agatha Christie, estilo Poirot, vai gostar também, porque é bem tranquilo e a gente vai vendo as coisas que ela vai contando e vai entrando na história, então é bem legal. Então depois eu li O Alienista, do Machado de Assis, e foi difícil. Eu li alguns contos dele, um ou dois. Não lembro se foi antes ou depois disso, porque foi, acho que nessa época, mas foi esse ano, em algum momento que eu li, nos últimos meses. Eu li O Alienista e foi bem difícil de ler no início. A escrita dele é muito difícil. Realmente o primeiro contato é difícil. E eu já sabia a história, mas eu não sabia exatamente, não sabia onde ia chegar. Eu sabia por cima, assim. Achei até que tinha estragado pra mim contando a história, o final e tudo. Mas aí eu acabei esquecendo meio que a história, mais ou menos. Então não foi uma experiência desperdiçada. Eu demorei bastante pra ler, considerando que é uma novela, é bem curtinho. Mas eu demorei bastante pra ler. Mas, no fim, eu até gostei. Assim, eu planejo reler, tentando prestar mais atenção, que eu também não estava muito atenta na época pra ler. Mas ficou, assim, 3 estrelas pra mim, por enquanto. Mas foi uma história interessante, chegando pro final, principalmente que as coisas foram ficando um pouco mais rápidas e mais compreensíveis pra mim. Então foi uma leitura interessante. Eu tenho vários contos dele aqui, eu tenho um livro de crônicas dele também. E eu tenho muita vontade de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não tenho vontade de ler Dom Casmurro, sinceramente. Eu tenho uma preguiça de ler O Relato de um Homem sobre a Mulher, então tenho preguiça. Mas Memórias Póstumas de Brás Cubas eu tenho mais vontade. Mas por enquanto a minha experiência com ele tá assim, mais ou menos. Então depois, finalmente, um que eu li em livro físico. Na verdade eu meio que li o e-book dele, porque eu li junto com meu namorado, então ele tava com um e eu tava com o e-book, ele tava com esse, eu tava com o e-book, mas eu tenho aqui esse, que é A Pomba, do Patrick Suskind. Eu já falei dele no vídeo, eu acho, de livros pra ler em um dia, porque ele é bem pequenininho e tem uma letra bem grande, né, mas foi uma das minhas últimas leituras, foi bem interessante. Eu quero ler de novo sozinha, né, pra ver se eu pego mais história. Mas agora a gente tá ainda terminando O Perfume, que é do mesmo autor. E eu tô gostando bastante da escrita dele. A escrita dele é bem debochada, ao mesmo tempo que é bem diferente das coisas que eu já li. E em A Pomba a gente vai acompanhar a história de um cara. No início a gente conhece um pouco da história de vida dele, bem resumida, assim, só dando uma visão geral da vida dele, de como é a rotina dele, um pouco da personalidade dele. E o resto da história, a maior parte da história, a gente acompanha um dia na vida dele. Um dia em que uma pomba apareceu na porta do quarto dele. Isso passa nos anos 70, 80, se não me engano. Então ele alugava um quarto, né, na França. Isso. Aí
nessas, tipo, casas, é tipo um pensionato. Eu não sei exatamente como funcionava isso. Mas enfim, ele mora nesse quarto, né? O banheiro é coletivo, não é só dele. E, então, basicamente, ele mora nesse quarto. E um dia aparece uma pomba na porta do quarto dele. E aí começa a dar tudo errado, né? Ele volta desesperado, ele tem muito nojo da pomba. E assim, não é só, nojo e frescura, sabe? A gente vê o quanto ele se sente agoniado. E tem momentos até que ele fala, nossa, ele tem vergonha, sabe? De ter sido expulso do quarto dele por causa da pomba. E não conseguir espantar a pomba. Então não é só, medinho, nojo, não. Ele realmente tem algum problema, sabe? E é narrado, assim, é muito legal que a gente vê muito do que ele tá sentindo, da agonia. E às vezes tem os parágrafos grandes, a coisa só vai, o fluxo da cabeça dele. E é muito legal. E o último livro que eu vou falar nesse vídeo, eu li na edição física, mas eu já mandei embora. Não porque eu não tenha gostado, eu gostei bastante, mas não é um livro que eu planejei reler. E eu também tenho o Kindle, tenho o e-book agora. Então, se eu for ler algum dia, até tenho vontade daqui a alguns anos, eu vou ler e-book, eu já vendi o livro, então não tenho aqui pra mostrar, mas eu vou colocar a capa aqui, que é um nacional. O Amor Não É Óbvio, da Elaine Baeta. Eu tinha ele há um tempinho, enrolei um pouco pra ler, mas ele é muito gostosinho de ler, ele é maior do que parece, ele é bem grandinho. E ele parece uma novela, sabe? Os dramas vão acontecendo e foi escrito no Wattpad, eu acho que por isso que a gente tem a sensação de episódica do negócio, sabe? Parecem episódios de uma novela. E eu realmente consigo imaginar esse livro como uma novela. E foi bem divertido, bem divertido. Eu não costumo gostar de romance assim, coisa assim. Não sei, eu acho chato, mas esse foi bem legal. E a sinopse que eu já sabia antes, né? É que a gente tem essa garota principal. E ela é muito apaixonada pelo Cadu agora. O dele eu lembro o nome, mas eu acho que eu só lembro o nome dele. Ela é muito apaixonada por ele, que é um garoto lá da escola, todo lindo, maravilhoso e tal. Só que ele namora há muito tempo com uma garota, então ela meio que nunca teve a chance de se aproximar dele. Até que um dia ele termina com ela. E aí ela fica imaginando, meu Deus, por que será que eles terminaram? Porque ela era maravilhosa, ele também, entendeu? As duas eram assim. E ela parece ficando com uma garota. E aí ela acaba criando uma obsessão por essa garota e vai indo atrás e quer saber quem ela é e porque começa, eu achei até que era mais do tipo, por que ela escolheu a menina em vez do garoto, mas logo no início ela já fica meio obcecada por ela sem ser por causa disso, ela começa a seguir, ela começa a fazer um monte de loucura, mas é bem legal, é muito gostosinho de ler, os personagens são bem legais, são bem diferentes entre si. E, assim, muito divertido, eu recomendo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, foram as minhas últimas leituras. Eu vou tentar fazer mais vídeos assim, atualizando as leituras de vez em quando, né? E foi isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.